Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós iremos resolver as atividades do PET 4 do 7º ano do ensino fundamental, semana de número 1. E nessa aula nós iremos resolver as atividades 4 e 5. Se você não viu a correção das atividades do 1 ao 3, não tem problema. Ao final desse vídeo eu coloco um link que te leva para lá. Combinados? No mais, vamos à nossa atividade de hoje. Vem comigo. Atividade número 4 diz o seguinte, olha, a figura 1 representa dois tubos de vidro, o tubo T e o tubo M, de mesma medida. Cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2 representa os dois tubos, o T e o M, após ser despejado parte do líquido que estava no tubo M no tubo T, enchendo-o. E aí, pessoal, tá aqui as figuras, olha. O tubo T e o tubo M da figura 1. O tubo T e o tubo M da figura 2. Aqui, olha, em vermelho é o que está preenchido desses tubos. Pegou esse líquido do tubo M e jogou no tubo T, de tal forma que ele ficou preenchido. E sobrou um pouquinho no tubo M. Aí está perguntando, esse pouquinho que sobrou aqui, qual que é a fração que representa essa quantidade? E me deu algumas opções. Bom, o que eu vou fazer aqui? Dá uma olhada. A figura 1, que é essa daqui. Eu sei que o tubo T falta 2/5. Por que falta 2/5? É 1, 2 que falta, de 1, 2, 3, 4, 5. Então a fração que representa essa parte é 2 sobre o total, porque é sempre a quantidade que eu quero sobre o total de partes. Então eu tenho duas partes sobre 5. Então o tubo T falta 2/5. Já no tubo M, eu tenho preenchido 2/4, ó, 1, 2, de um total de 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então tem 2/4. Desse 2/4, pessoal, desse líquido que tem aqui, ó, desse líquido que tem aqui, pegou ele e virou aqui. Preencheu o 2/5 e sobrou um pouquinho. Qual que é a fração que representa esse pouquinho? Observa que pegou esse líquido aqui e jogou aqui dentro. Para preencher esse espaço aqui, preencheu ele todo, ó. Preencheu os 2/5. Esses 2/5 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aqui multiplicar por 2. O que eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Então, 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 2 é 10. Então, 2/5 é a mesma coisa que 4/10. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque aí agora eu vou comparar essas frações. Como é que eu vou fazer isso? Como é que você vai fazer isso, professor? Dá uma olhada, pessoal. Esse 2/4 não é a mesma coisa que a metade? Não é a mesma coisa que a metade? Por quê? Se eu dividir aqui por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tinha a metade do tubo preenchido. Peguei essa metade, joguei aqui, sobrou um pouquinho. Qual que é a fração desse pouquinho? Bom, pessoal, dá uma olhada nesse 4/10. Para que chegar a 5/10, para chegar esse 4/10, para ele chegar a 5/10, ó, do 4/10 para chegar a 5/10, falta o quê? Falta 1/10. Esse 1/10 que falta é exatamente esse pedacinho aqui, ó. É o que faltou, é o que sobrou no tubo M. É a letra A. E por que eu estou falando para chegar na metade? Por que eu estou falando do 4/10 para chegar no 5/10? Porque o 5/10 é a metade quando eu pego o tubo e divido em 10 partes iguais, ó. Esse 5/10, ó, 5 sobre 10, se eu dividir por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. É a metade. Observa que esse 5/10 é a mesma coisa do que o 2/4, que é a mesma coisa que 1/2. É por isso que eu fiz 4/10 para chegar a 5/10. Falta o quê? Falta 1/10, que é 4 mais 1 é 5. Então, o que sobrou no recipiente M
corresponde a 1/10, tá bom? Vamos fazer a atividade de número 5. Vamos lá. Atividade número 5 diz o seguinte, olha. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre os números racionais e calcule o resultado dessas operações. Letra A. O produto entre menos 1,2 e 0,6. Então a linguagem simbólica, pessoal, da letra A é menos 1,2 vezes 0,6. Pronto, essa é a linguagem simbólica. Esse parêntese aqui, ó, ele é opcional, tá bom? Mas eu vou deixá-lo desse jeito. Aí pediu para resolver isso. Na hora de resolver, menos vezes mais é menos. Agora eu vou multiplicar os números, né? Ó, 1,2 vezes 0,6. Basta multiplicar o 6. O 0 aqui não precisa multiplicar não. Ó. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Agora é só contar as casas decimais. Ó. Uma casa decimal, duas casas. Então, ó, duas casas. A vírgula vai aqui, 0,72. Então, menos 0,72. Pronto. Na letra B. A letra B falou o seguinte, ó. O quociente entre menos 1,2 por 0,6. Então, ó, eu vou até começar aqui, ó. Letra B. A linguagem simbólica é menos 1,2 dividido por 0,6. O quociente é uma divisão. Na hora de fazer essa divisão, vou fazer ela aqui em cima, ó. 1,2 dividido por 0,6. Pessoal, quando a gente vai dividir, a gente iguala as casas decimais e tira a vírgula. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho uma casa decimal, então eu já posso tirar a vírgula. Na hora de eu tirar a vírgula, o que vai ficar? Ó? 12 dividido por 6. Tirou a vírgula e fica 12 dividido por 6. E 12 dividido por 6 dá 2 vezes 6. É 12, sobra 0. Então aqui, ó, menos com mais é menos 2. Pronto. Na letra C, a soma entre menos 1,2 e mais 0,6. Então na letra C é menos 1,2 mais 0,6. Tomar cuidado com os sinais aqui, né? Ponto. Tá ali representado. Agora vamos resolver isso. Na hora de resolver, ó, menos 1,2 mais 0,6. Na hora que eu for somar, observe que aqui os sinais são diferentes. O que eu faço? Eu repito o sinal do maior absoluto, ou seja, o que está mais longe do zero, e depois vou subtrair, porque sinais diferentes, repete o sinal do maior absoluto e subtrai. O maior absoluto é 1,2, então repete o sinal dele. Na hora de subtrair, 1,2 menos 0,6 dá 0,6. Pronto. Na letra D, a diferença entre menos 1,2 e menos 0,6. A diferença entre menos 1,2, diferença, e menos 0,6. Já vou adiantar. Aí no PET, o símbolo está um símbolo de diferente, né? Não está um de menos. Então eu estou entendendo que é um menos, tá? Então é um erro que tem aí no PET. Como é um erro, eu estou entendendo que é menos. Se for mais, eu também vou fazer aqui o do mais, porque está um erro aí, tá bom? Então, ó, na hora de eu eliminar parênteses, menos 1,2, menos com menos, é mais 0,6. Olha aqui, ó, caiu no caso de cima. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior absoluto, o que está mais longe do zero, é 1,2, e subtrai. 1,2 menos 0,6 dá 0,6. Aí eu falei o seguinte, tem um erro no PET, não dá para saber se é menos ou se é mais. Então eu vou fazer um agora com mais, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui em cima. Aqui em cima, então, ainda dentro da letra D, eu vou fazer o outro com outro sinal. Ó, menos 1,2, menos, que é a diferença, né? E ao invés de menos, eu vou colocar o mais agora. 0,6. O que vai acontecer? Na hora de eliminar parênteses, ó, menos 1,2, menos com mais é menos 0,6. Pessoal, dá uma olhadinha. Sinais iguais
sinais iguais, repete o sinal e soma 1,2 mais 0,6 vai dar 1,8. Por que dá 1,8, professor? Porque na hora de somar é vírgula debaixo da vírgula. Ó. É isso aqui, ó. É 1,2 mais 0,6. Ó. 2 mais 6, 8. Desce a vírgula e 1. Pronto. Tá bom? E o sinal, como é sinais iguais, repete o sinal. Tá bom? Na letra E, diz o seguinte. Menos 2 terços, ó. Menos 2 terços elevado à quarta potência, ou seja, elevado a 4. Então, menos 2 terços elevado a 4. Essa é a linguagem simbólica. Na hora de resolver isso aqui, menos expoente par fica mais. O que é 2 à quarta? 2 à quarta é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E 3 à quarta? 3 à quarta é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Pronto. Então, mais 16 81avos. Na letra F, o produto entre 4 e menos 1 16avos. O produto, 4 vezes menos 1 16avos. Pronto. Aqui é só multiplicar, né? Eu posso aqui fazer a técnica do cancelamento ou multiplicar direto. Eu vou multiplicar direto. Na hora que eu vou multiplicar, ó, mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4. O denominador do 4 não aparece, é 1. Então, ó, 1 vezes 16, 16. Temos que lembrar que multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Agora, ó, eu posso cancelar. Dividindo tudo aqui por 4. Vai ficar menos 4 dividido por 4 é 1. 16 dividido por 4 é 4. Menos 1 quarto. Observa que eu não cancelei no início, mas eu tive que cancelar lá no final. Porque fração, pessoal, é sempre a menor possível, tá? Sempre na forma irredutível. Na letra G. Letra G está falando o seguinte. 0,7 elevado ao cubo. 0,7 elevado ao cubo. A linguagem simbólica é 0,7 parênteses elevado ao cubo. Pronto. O que é 0,7 elevado ao cubo? Isso é 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Multiplica ele por ele mesmo 3 vezes. E aqui eu vou fazer esses dois aqui primeiro, ó. 0,7 vezes 0,7, 7 vezes 7. 49 vai o 4, 7 vezes 0. É 0, desce o 4. Não precisa multiplicar esse 0 aqui. É só contar as casas. Ó. 1, 2 casas. 1, 2 casas. 0,49 é esse resultado aqui. Vezes 0,7. Agora eu vou multiplicar de novo. 0,49 vezes 0,7. Na hora de multiplicar, 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 4 dá 28. 28 mais 6 dá 34. Vão 3. 7 vezes 0 é 0. Desce o 3. Pessoal, ó, duas casas decimal mais uma 3. Então, vou aqui. 1, 2, 3. Então, esse resultado é 0,343. Na letra H. Vou colocar aqui, ó, letra H. Menos 5 elevado à quarta potência. Então, ó, menos 5 elevado a 4. Ó, menos expoente par, o resultado é mais, porque tem um parêntese ali, viu? Se não tivesse parênteses, o resultado seria menos, ok? Agora, o que é 5 à quarta? É 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Nós estamos fazendo isso aqui, ó, 4 vezes, ou seja, é menos 5 vezes, menos 5 vezes, menos 5 vezes, menos 5. Então aqui, ó, dá 25 positivo. Aqui também dá 25 positivo. E 25 vezes 25, 625. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e também, se você puder, se inscrever no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó.
Tchau!